Pedro. E Pedro era aquele que foi escolhido para ser um dos discípulos de Jesus. Foi chamado como pescador. E Jesus, já conhecendo ele, sabia que era muito difícil lidar com Pedro. Porque Pedro não era uma pessoa fácil de se lidar. Mas Jesus, ele não pega as pessoas fáceis, são difíceis, como nós. Como eu, como você. Quando as pessoas veem essa palavra aqui e olham e falam, pô, como esse cara pôde negar Jesus? Que andou com ele, que viu o que Jesus fazia. E por que negar Jesus? E agora vamos olhar para dentro de nós. Porque Pedro, ele andou pouco tempo com Jesus. E quantos de nós fomos chamados há 10, 15, 20 anos? E o que nós temos feito? Pedro, até o jeito de Jesus ele tinha, porque fala aqui na palavra aqui, ó, que reconheceram Pedro pelo jeito de falar, pelo jeito de ser. E o que nós temos feito para poder demonstrar que somos verdadeiramente de Jesus. O nosso modo de falar, o nosso modo de se vestir, o nosso modo de agir, de proceder. Somos Pedro também, se olhar para dentro de nós. Mas era o Pedro antigo. Que possamos olhar para dentro de nós e ter um renovo. Aleluia. Cada coisa que nós fazemos, nós negamos Jesus. Aqui a palavra está dizendo que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque a palavra tinha que se cumprir. Porque Jesus teria que completar a obra dele. Ele não pega a gente para poder fazer as coisas pela metade. E ele viu que Pedro ainda estava muito endurecido. Porque Pedro, ali na hora que pegaram Jesus, bem sabemos, para levar um preso ali, Pedro dissipou a orelha dos da guarda. Então Pedro, ele teria que passar por aquilo. Tem que ter o processo. E o que nós temos feito para que esse processo valia em nossas vidas? Nós negamos Jesus, muitas das vezes, para a gente ter uma boa companhia. Nós negamos Jesus quando estamos no meio de uma confusão. Ao invés de a gente apaziguar, a gente acende a chama. Jesus, ele é amor, ele é calmaria, ele é transformação. Aleluia. E essa palavra tem que entrar dentro de nós e tem que nos confrontar de maneira tal para que venha haver mudança. Porque os nossos vizinhos estão vendo os nossos comportamentos. Os nossos familiares estão vendo o nosso comportamento. A palavra de Deus nos diz que Pedro, depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. O que é isso, chorar amargamente? É chorar de coração, de alma. Porque ali, verdadeiramente, Pedro estava sendo quebrantado. E quantas vezes nós erramos, nós negamos a Jesus e não quebrantamos nossos corações, porque caímos numa conformidade. Achamos que é normal. Não é normal. Essa palavra aqui, ela é viva, ela foi no passado, ela hoje, ela é eternamente, ela não há de mudar. Não pode mudar para entrar no nosso conceito. Não pode mudar para fazer a nossa vontade, o nosso ego. Nós é que temos que ser, diante de Deus, testemunha. Nós é que devemos mudar. Os nossos hábitos, as nossas falhas, as nossas atitudes, temos que lutar. Para isso que Jesus veio. Ele nos escolheu diante de tantos. Hoje, em cada esquina que a gente passa, tem uma pessoa bebendo, tem uma pessoa drogada, e a gente olha, pode ser que poderia ser nós. E Ele nos resgatou. Nós não somos diferentes. Nós podemos fazer essa diferença. Não somos melhor que ninguém. Só temos que buscar cada vez mais o poder do Espírito Santo que Ele tem em nós para fazer mudança. Porque a queda de Pedro
foi para a mudança, para a transformação. Porque ele foi um grande pregador e nos deixou esse exemplo. Agora, há pouco tempo ele viveu com Jesus. E quanto tempo nós temos vivido? Nós precisamos apregoar a palavra, porque Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes, Senhor. Porque Pedro já estava agoniado com aquilo dali. Porque Jesus fez a pergunta para ele na mesma proporção que ele negou, na mesma fala. Apacenta minhas ovelhas. O que temos feito? Deus não nos chamou para poder ficar sentado. Deus nos chamou para fazer a diferença. Onde houver um enfermo, vamos orar. Por isso, nós aqui temos aqui a nossa manhã de oração. Oramos por pessoas que nem conhecemos e nem conhecem-nos. Mas oramos e cremos que Deus ele opera, e Deus ele tem operado. Oramos hoje pela manhã por uma pessoa que está enfermo no hospital e hoje o médico já deu um resultado bom. Aleluia. Isso aí é para aumentar a nossa fé. Aleluia. E a queda de Pedro foi para aumentar a fé dele. E a nossa queda tem que ser para nos aumentar também. Porque quantos de nós já oramos e Deus já abriu uma porta? Quantos de nós não estávamos com a família desestruturada e Deus reconstruiu? Quantos de nós não temos um filho? Às vezes, muitas das vezes, fora da presença de Deus, e Deus o resgata, Deus o guarda, os livra. Quantos livramento Deus nos tem dado? Então, a gente não precisamos andar como Pedro andou fisicamente com Jesus, mas em espírito estamos com Ele. Porque não podemos ver, mas podemos sentir nas mínimas coisas. E tem que arder em nós quando nós deixamos a desejar, para que venha haver crescimento dentro de nós. Porque foi para isso que Ele nos chamou, para fazer a diferença. E Jesus ele se agrada naqueles que realmente querem mudança. Fácil é? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque somos homens, somos falhos, mas Jesus ele nos conhece. E Ele sabe, se nós buscarmos, nós iremos conseguir. Aleluia. O problema é que somos muito preguiçosos. Não queremos nos abster de ficar no celular, de ficar na frente de uma TV, de procurar conhecimento. Porque se quem procura, acha. E se pedir, Ele vai dar. E não vai jogar em rosto o que deu pra gente. Porque Ele quer ver em nós crescimento. E é por isso que hoje eu estou aqui. Porque Ele está me dando essa rica oportunidade de poder estar aqui. Estou aprendendo ainda, mas tenho lutado para poder melhorar. E se não fosse a misericórdia dEle, hoje eu não estaria aqui. Então, por isso que Ele nos trouxe aqui nesta noite, para poder aprender um pouquinho mais. Porque não foi em vão aquela morte na cruz que Ele sofreu por nós, por mim, por você, pelos nossos. Aqueles dos nossos que ainda não se conhecem, que não conheceram, não desistam, meus irmãos. Aleluia. Porque muitos poderiam estar olhando para Pedro como fracassado, mas depois muitos olharam para ele como exaltado. Porque Jesus, quando ressuscitou, foi o encontro dele. E foi o encontro dele no barco também, assim como ele foi da primeira vez. Mostrando para ele que ainda há recomeço. Foi recomeço para Pedro, há recomeço para mim, aleluia, há recomeço para vocês, meus irmãos. Não desista, tenha fé, peça a Deus sabedoria, peça a Deus força, chora amargamente diante do Senhor e luta. Somos pecadores, mas Jesus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador arrependido. E se nós cremos que Ele morreu na cruz e que Ele nos ama, independente de qualquer coisa, qualquer situação, qualquer problema, Ele vai nos restituir e nós iremos mostrar para muitos aí fora que Deus ele verdadeiramente existe e que Ele pode fazer milagre na minha, na sua e na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso derredor também.
Porque assim como Pedro ele foi testemunha para muitos, que nós também possamos ser testemunha de que Cristo fez e fará muito mais em nossas vidas. Amém? Oremos.